Eu posso garantir que os valores por metro quadrado foram valores bastante adequados, principalmente o mais importante deles, o Faria Lima. E hoje, todos os ativos, à exceção do módulo Rebouças, têm uma vacância importante, inclusive o ativo da Faria Lima, para que o cap rate, né, a rentabilidade anual da transação para o comprador fosse interessante, a gente parcelou, e se incluísse a correção nas parcelas, o cap deixaria de ser interessante e impactar o preço por metro quadrado de venda. Então, de fato, as parcelas não têm correção. Isso foi importante para conseguir fechar o negócio. Ao invés de dar um desconto no preço, vamos dizer assim, você mantém um preço e dá um desconto por manter o valor nominal ao longo do tempo, né? Mas a maior parte desse valor o fundo já recebe agora, né? É um resíduo aí, né, essas parcelas, vamos dizer assim. Depois tem aqui estava mostrando a tela aqui. A questão do Enterprise Value que você já comentou, né, que a venda é praticamente um pouco mais do que 100% do que estava o preço de bolsa, e em relação ao valor patrimonial, o preço é um pouquinho abaixo do que estava no laudo. É isso aí. No final de 2021, nesse caso, e a gente usou 21 e não 22 pelo simples fato de que 22 ainda está sendo auditado. Então, a gente não tem ainda autorização para divulgar os laudos de 2022, porque a gente está no prazo da auditoria. Está em vias de terminar, mas não terminou ainda. Em relação a 2021, a gente teve um valor de venda 5,3% abaixo, que é pouco, e, portanto, na nossa visão, pouco material. Mas, de novo, esse número só serve como parâmetro para dizer o seguinte: em última instância, pode-se dizer que a cota patrimonial de dezembro de 21 estava 5% acima do que o mercado enxerga que vale os ativos do fundo. Eu acho que o output dessa última coluna é exatamente esse. Depois vem uma parte das informações que são importantíssimas, né, que é a destinação dos recursos. Aí você começa com as obrigações do fundo. Então, o fundo tem ainda 597 milhões, ou tinha, né? Até você vai fazer um pré-pagamento de parte disso. 597 milhões de obrigações a pagar, de dívidas, certo? Mais os 67 de saldo do Faria Lima. Então, quase 670 milhões de reais. Certo. E deduzidas das disponibilidades que tem em caixa, 7 milhões representa 57% do total do fundo. Então, destinação dos recursos. Fala. Não, eu ia falar só que a gente está sempre comparando aqui com o total de ativos, né? Então, a gente está falando de um loan to value, usando o linguajar de mercado, de 57%. Dívida sobre ativo. Certo. E aí, destinação dos recursos. O dinheiro vai ser usado para quitar parte dessas dívidas, tanto da parcela a pagar pelo Faria Lima Plaza, quanto pelos CRIs, né? 100%. Os 200 milhões de reais vão integralmente para quitar essa dívida. Então, tem um lucro, um pequeno lucro, isso vai ter que ser distribuído, né, os 95%, e depois todo o dinheiro que você pode reter 5%, mais o valor do principal, ele vai efetivamente para diminuir a alavancagem do fundo e cumprir essas obrigações, né? Exatamente. Em outras palavras, o que a gente está dizendo é o seguinte: hoje a gente tinha 1,15 bi de ativos e uma dívida de 665 milhões. Pós recebimento das parcelas, a gente vai ter uma dívida aproximadamente, né, sem considerar, obviamente, o accrual das dívidas que tem seus juros. Certo. 465 milhões para um ativo de 915. E aí, o saldo dessa dívida, ele tem mais prazo ou, posso dizer assim, continua com uma dificuldade de caixa aí pelo saldo da dívida? Não, veja, o saldo da HSI, que era o saldo mais de curto prazo, referente à compra do Faria Lima Plaza, a gente quita integralmente nos próximos meses. Tá? Certo. O saldo dos CRIs são CRIs longos, né? Então, não nos preocupa algum vencimento de curto prazo. O que continua nos preocupando é o tamanho da alavancagem do fundo, que continua sendo relevante, e a gente entende, já falando no futuro, que seria bem legal a gente buscar mais um evento de liquidez ao longo desse ano,
Digamos que não tem um volume, mas eu diria que alguma coisa de pelo menos 100 milhões de reais, que a gente também usará integralmente para reduzir a alavancagem do fundo, e é algo que a gente vai começar a trabalhar a partir de amanhã. Certo. Claro, são sempre transações lentas, não existe aqui um prazo para isso acontecer, mas está no nosso radar fazer esse novo evento de liquidez ao longo dos próximos meses, ainda dentro de 2023. Então, provavelmente vem mais vendas, de acordo com o que você está nos comentando aqui. Redução da alavancagem, amortização parcial dos CRIs, então o loan to value cai de 57% para 48%. Isso aí. Nada mais é a conta que eu acabei de fazer. São os 465 milhões dividido pelos 915, que passa a ser o total de ativos do fundo. E o trade-off é isso também que você estava explicando. O carrego dessa dívida ficou negativo, tá certo? Ela tirava dinheiro do fundo ao invés de sobrar um residual. Muitas vezes, a alavancagem é feita, você tem lá um contrato de locação, e aí uma parte desse contrato você cede para a securitizadora. Aí vamos dizer que o cap rate da compra foi 8% ao ano, e para a securitizadora vai ser 7% ao ano. Então tem um carrego positivo, sobra um ponto percentual para o fundo. E nesse caso, ela começou assim, mas pela virada que deu no mercado e pela vacância do fundo, o carrego ficou negativo. Então a alavancagem está consumindo o caixa do fundo, né? E é por Exatamente isso que é importante para o fundo diminuir essa alavancagem. Exatamente. Sendo bem pragmático, a dívida que foi accretive no passado, em função de juros e inflação baixos e de um portfólio com uma ocupação bastante alta, ele deixou de ser positivo e passou a ser negativo. Então, hoje, a gente tem um custo nominal da dívida de aproximadamente 13% ao ano, e os nossos ativos, em função das vacâncias existentes, e tendo como base o preço de venda, que é o preço de referência, estavam rodando num cap rate de 3,3% ao ano. Então, estou perdendo 10%. Então, nessa hora, o que, no nosso entendimento, na visão da gestora, a gente tinha que fazer e fez? Tinha que estancar essa sangria de 10% ao ano. Como? Vendendo o ativo de cap de 3,3% para quitar o carrego negativo da dívida de 13% ao ano. É basicamente isso. Isso é gestão de passivo, basicamente. Isso era o que eu queria te perguntar, assim, porque falar, no passado alavancou, obviamente, você tinha todo um planejamento e uma intenção de que essa alavancagem ela fosse benéfica ao fundo, gerasse valor e tal. Não deu certo, por N motivos. Ok. Aí o que tem na mão? Tem um problema a solucionar. Isso também faz parte da gestão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O gestor, ele age e reage. Quem dera a gente pudesse só agir, porque daí tudo seria planejado, feito com calma e tal. O gestor, ele age e reage ao que acontece. Seja lá pela questão macro, seja se você acha que teve algum erro em alavancar demais ou coisa assim, mas a situação é essa. Sem dúvida teve, sem dúvida, sem dúvida. No final do dia, claro que teve erro em alavancar demais, e a gente errou o timing. A gente fez essa alavancagem sem imaginar que teria uma segunda onda. A gente... Eu não vou... Não vou... Mas no fundo, está infeliz, porque a gente fez 8 meses da pandemia, e fez o follow-on num time ainda mais infeliz, há 2 meses da segunda onda. Deu uma falhada na sua conexão. Você falou, você estava explicando o erro do timing, assim, que você não esperava que ia ter a segunda onda, e aí a gente não conseguiu te escutar. Se você puder repetir. O que eu estava dizendo foi isso, a gente errou no tamanho da alavancagem, sem dúvida. A gente precisa saber reconhecer os erros, mas ao mesmo tempo a gente foi muito infeliz, e aí eu atribuo a má sorte com o timing, porque a gente fez o IPO do fundo há 2 meses da pandemia, e o fundo tinha 100% de ocupação, todos os ativos do fundo tinham 100% de ocupação, e fez o follow-on, que foi quando a gente tomou a decisão de alavancar, há 2 meses da segunda onda, só que ninguém imaginou que teria segunda onda. Sim. Quando acabou a primeira onda, em junho, julho de 2020, a vida voltou ao normal. E a gente fez a operação em outubro. E aí, em dezembro, a segunda onda, mais intensa do que a primeira. Então,
Mas é isso, toda ação tem uma reação e a gente está reagindo. Depois ainda veio guerra e aumento de inflação no mundo todo, agora aumento de juros nos Estados Unidos e tudo isso impactando os mercados. Mas aí o que eu estava falando é o seguinte, eu estava falando, não sei se você acha que teve erro, e aí você já foi lá e deliberadamente falou do erro, te agradeço em relação a isso. Mas o fato é esse. Então, o que você tem para gerir agora é um fundo e uma situação que precisa ser equacionada, né? E é parte do trabalho da gestão trabalhar com o problema, né? E reagir a esse problema da melhor maneira possível. Você entende que vender os ativos é a melhor saída para a situação em que o fundo se encontra? Eu entendo que sim. Até a gente chegar num nível adequado de alavancagem, essa é a saída, somado ao fato de que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias, não dá vacância. Mas aí... Deu uma falhadinha, mas a gente entendeu que você tem que trabalhar, outro foco grande é reduzir a vacância. Deixa eu passar para a última parte aqui do material, que é como o fundo fica após. Então, eram 5 ativos, agora são 3 ativos, né? A gente deixa de ter as lajes, passa a ter somente participações relevantes em prédios, fica, digamos, mais concentrado. Repara que, em termos de ocupação, muda muito pouco. A gente fez questão de desenhar uma operação que fosse praticamente o mesmo nível de ocupação e vacância do que a gente já tinha, para não mudar muito. E, por mais que a gente tenha 2 prédios em Alphaville, que é considerado... a gente passa a ter 3 prédios excelentes, de qualidade AAA, e todos eles LEED Gold. Então, no final do dia... independente da localização secundária de 2 dos 3 prédios, a gente tem um portfólio que a gente julga ser AAA, que deve ser considerado, ponderado na hora de calcular o preço por metro quadrado no qual o fundo está negociando já com a dívida, né? O tal do Enterprise Value. A gente está negociando a menos de R$11 mil o metro, e hoje, para você construir um prédio AAA, você vai gastar entre 8 e 10 mil sem o terreno, né? Isso não estou nem colocando a Faria Lima, que exige as CEPACs, que saíram no último leilão a quase 18 mil reais o metro. Então, o portfólio ele passa a ser um portfólio somente de prédios AAA, e todos eles com selo LEED Gold, que é um selo de sustentabilidade. E esse gráfico aqui, que compara a receita de locação antes e depois, tem, em alguns casos, tem um aumento da receita proporcional. É por causa da diminuição da alavancagem, é isso? É por conta da diminuição do número de prédios que contribuem, né? Então, antes eu tinha o Rebouças ajudando com alguma coisinha, o Evolution é o que mais ganha, porque ele não teve nenhuma fração dele vendida, mas o que mais a gente tentou fazer é que a participação do Faria Lima não alterasse sensivelmente, e a gente buscou isso e conseguiu fazê-lo. Legal. Carras, preciso só te agradecer, tá? Obrigado pela transparência, pela disponibilidade em vir aqui conversar, e acho que é disso que ganhamos todos, sabe? Dessa transparência, dessa conversa com o mercado. Tá aí, alavancou, se desse certo todo mundo ia aplaudir, deu errado, deve ter um monte de gente xingando, né? Acontece, mas você tá aí tocando e fazendo a gestão. Como eu falei, se a situação é essa, precisa reagir à situação. Exato. Você está reagindo, fazendo as operações e mostrando ao mercado. Eu acho que qualquer gestor de qualquer tipo de fundo, e não somente imobiliário, ele vive disso. O gestor de ações que comprou a ação da Magazine Luiza, quando a ação estava R$27, a ação bateu 2, ele teve que fazer alguma coisa. O que foi? Chamou uma assembleia para mudar o conselheiro, ou para mudar a diretoria, ou simplesmente vendeu e realizou prejuízo? O gestor de crédito privado que tinha uma debênture da Americanas no dia 10 de janeiro estava super contente. No dia 11, a vida dele virou um inferno. Então, o gestor de fundo ele tem que estar, de qualquer veículo, de qualquer setor, ele tem que estar pronto para agir e reagir. Nesse caso, a gente agiu, tivemos problemas com as ações que a gente tomou, parte por falhas nossas, parte por coisas que o mercado nos trouxe, do ponto de vista macro, etc. E agora a gente está reagindo. É
é o que nos resta fazer. A gente tem que trabalhar noite e dia para melhorar a situação. Então, pós-venda, o fundo ficou menos alavancado e sofrendo menos, mas ele continua com um carrego negativo, que agora é menor do que estava antes. Continua saindo mais dinheiro do que entrando no fundo, mas num ritmo menor, é isso? É isso aí. Cara, muito...